Eu sei que você assistiu a Copa do Mundo, você muito provavelmente não liga pra futebol e você até que faz um pouco certo sobre isso, né? Porque futebol ultimamente tem sido uma das atividades mais desgastantes mentalmente, estraçalhando a saúde mental de jovens, adultos e animais Brasil afora. Eu sou um deles, inclusive, né? Mas, época de Copa do Mundo, época de gente junta pra celebrar, gente junta pra fazer churrasco, ir pro bar, ver futebol junto, palpitar sobre aquele cara que não joga porra nenhuma, falar que o fulano que não joga porra nenhuma é o melhor jogador da história da humanidade, e de 4 em 4 anos se decepcionar com a nossa seleção que vai de mal a pior, né? Essa é a magia da frustração, né? A chamada expectativa, né? Mas eu não vim falar de esporte. Eu não vim falar de futebol, eu vim falar de televisão. A nossa amiga televisão. Todos os dias, né, que nos faz companhia. Agora, talvez para os jovens igual a mim não faça tanta companhia assim, mas é sobre isso que a gente veio falar aqui. Copa do Mundo e televisão. Por quê? Foi um debate muito grande nas redes sociais, né, a forma que a televisão cobriu a Copa do Mundo, como a Copa do Mundo esteve na televisão e fora da televisão também, né? Até porque essa foi uma Copa muito diferente das habituais. Essa foi uma Copa 100% não exclusiva da televisão. Foi uma Copa mais digital do que televisiva. E isso chamou a atenção de muita gente que não estava entendendo muita coisa, chamou a atenção de pessoas mais velhas, do colonismo de TV, chamou a atenção dos jovens. Foi realmente uma situação que dividiu opiniões até demais. Acho que não devia ter dividido tanta opinião assim. Acho que era uma coisa que, assim, para os novos tempos deveria ser normal. Mas, infelizmente, eu sinto que desaprendemos a reagir às coisas de forma não exagerada, né? A gente tem reagido muita coisa com muito exagero, enfim. O que teve de bom e o que teve de ruim na Copa do Mundo, na televisão ou fora da televisão? Nesse ano de 2026. É impossível falar do que teve de bom na Copa do Mundo sem citar comentaristas. E tivemos muita coisa boa quanto a pessoas que entendem de futebol. Acho que é o mínimo que se pode dizer. Entendem do que tá rolando frente aos nossos olhos, não é verdade? E eu precisava falar de dois nomes muito importantes que já estavam comentando em jogos na Casa TV e que agora deram um boom, né, com essa Copa do Mundo, que são Amanda Viana e Ju Cabral. Amanda Viana, jornalista, né, já comentou em outros lugares, não vou saber agora de cabeça, e Ju Cabral, que é ex-jogadora, jogou na seleção brasileira, foi medalhista olímpica, se eu não me engano. Pessoas inteligentíssimas, acho que foram um grande ponto alto da Casa TV nessa Copa do Mundo, que dividiu muita opinião, né, em relação a outras decisões, a coisas características da Casa TV. É uma obrigação falar do cidadão do mundo Rafael Oliveira, o Rafa Oliveira, né, mas aí é chovendo molhado. O Rafa, para mim, é o melhor comentarista do Brasil. Mas acho que é imprescindível falar de Amanda Viana e Ju Cabral pela atuação delas na Copa do Mundo. E me incomodou um pouco elas não terem ido para os jogos em loco, né? Quando a Casa TV passou a fazer jogos em loco depois das quartas de final. É uma decisão, mas isso me incomoda um pouco, né? Já que pra mim elas foram a grande revelação. A Ju Cabral não tanto assim, porque ela já tá na Casa TV há uns 2 anos, mais ou menos, né? Mas a Amanda Viana vem nesse ano de 2026 e ela deu esse boom, assim, pra mim, a grande revelação da Copa na televisão nesse ano. E sem esquecer da Cristiane, ela mesma, Cristiane, artilheira histórica da seleção feminina, né, que comentou todos os jogos, né, do Brasil na fase de grupos na Globo e o jogo da 16avos, né, contra o Japão. Porra, a Cristiane agregou demais, assim, agregou muito mais do que Denilson, inclusive, né, Denilson que foi anunciado com toda a pompa como grande, né, novidade para as transmissões, né, da seleção brasileira na Globo, e o Denilson, putz, não conseguiu entrar ali no ritmo. Ali pro pós-jogo ele conseguiu, pro pré-jogo, né, fazendo os comentários dele, umas entrevistas pós-jogo na zona mista, mas na transmissão o Denilson não conseguiu, não encaixou. Acho que a Cristiane ela conseguiu, ela encaixou comentários ótimos, sentindo o feeling ali do jogo, e ela teve que sair antes por conta, né, da volta do calendário do futebol feminino e tudo mais, ela voltou aos treinos, mas foi uma ótima adição à equipe da Globo, que tem tido escolhas muito ruins, né, muitos ex-jogadores em detrimento dos jornalistas. Então a Cristiane, sendo uma ex-jogadora, ela foi uma ótima surpresa, né? Que é, Chubinha? Para de mim. Tô gravando agora.
É bom falar também de narradores, né? Ficou muito em discussão essa questão, né, de narração, gritaria e bababá, tititi, e ficou muito pouco debatido o talento, né? Eu acho que quem estava lá, acho que a gente deveria um pouco reconhecer isso, né? E pra mim foi uma ótima, uma grandiosa Copa de Everaldo Marques, que Everaldo ele vem pra Globo pra entrar ali no espaço de basquete, no Sport TV, e eventualmente ele começa fazendo Fórmula 1 ali em 2020, tem feito bastante futebol, Jogos Olímpicos, esportes olímpicos, né, na verdade. Com a ausência do Luiz Roberto tratando câncer, o Everaldo ele foi escolhido para ser o narrador dos grandes jogos, né, na verdade, né, os maiores jogos, mais jogos do Brasil. Cumpriu muito bem o propósito para mim, assim, por 0-1 ali de todo mundo que tava lá. Everaldo Marques para mim é um dos melhores do Brasil, para mim o melhor do Brasil hoje. Gosto muito, sou muito fã dele. Para mim, copaça de Luiz Carlos Júnior no Sport TV. Vamos falar de Sport TV daqui a pouco. Acho que Luiz Carlos Júnior, porra, assim, fantástico também. No jogo contra o Japão, 16 avos, acho que ele fez uma das melhores narrações da vida dele, né? No gol da virada. Empolgado, assim, se doando, dando a voz, mas sem parecer exagerado, né? Sem gritaria. Foi, para mim, uma Copa também nota 10 Luiz Carlos Júnior, que eu bato bastante, tenho muitas críticas em relação a ele. Renata Silveira, né? Renata Silveira que se tornou a primeira mulher narradora a narrar uma Copa do Mundo em loco, pioneira como sempre, né? Foi a primeira mulher narradora da TV brasileira, né, no Fox Sport 2, depois veio essa primeira em TV aberta, continua quebrando paradigmas agora e evoluindo cada vez mais, né, e isso é importantíssimo de ser dito, né. A Renata Silveira, acho que ela foi colocada no ar muito crua, assim, mas muito pela urgência da demanda, né, e ela foi evoluindo no ar, né, e hoje a gente vê uma Renata Silveira muito pronta, muito sólida, madura. E é isso, acho que é um pouco isso na narração brasileira, tem que ser um pouco de tudo, ainda mais de TV aberta que você tem que falar com todo mundo, né? E dois bonecos muito importantes que eu tenho que falar, Vinícius Rodrigues, eu gosto demais, Vinícius Rodrigues, um narrador do Sport TV que tem feito coisas pra Globo recentemente. Pra mim ele é o novo Cléber Machado, gosto demais dele. Ele é empolgado, ele não é exagerado, ele é descontraído também. E o Paulo Andrade, que pra mim dispensa apresentações, pra mim é o melhor narrador da TV paga há muito tempo já, desde a ESPN, né, quando ele narrava a Premier League e tudo mais. Pra mim, eu acho que ele merece já esse espaço na TV aberta. E já não é de hoje, eu acho ele muito, muito foda. É um cara que ele é elegante quando tem que ser elegante, grita quando tem que gritar, ele é um cara de raro erro zero, assim, pra mim. Se o Everaldo Marques é o meu 01, pra mim ele é o meu 02. Preciso falar também da programação da TNT Sports. Sim, uma emissora que não teve direito de nada na Copa do Mundo. E isso é muito interessante. O canal Gold inundou a imprensa esportiva com releases. O motorhome do Magno Navarro. Não sei quantos repórteres dos Estados Unidos. E isso, e aquilo outro. E no final não fez diferença alguma, porque não era um conteúdo que engajava, não era um conteúdo que repercutia, não era um conteúdo carismático. Enquanto isso, a TNT, que já trabalha com internet há muito tempo, desde que terminaram com o canal de TV, eles focaram muito no digital e conseguiram consolidar essa estrutura digital com programas, com comentaristas, com uma simpatia, né? A TNT hoje, pro bem ou pro mal, é simpática ao grande público do futebol. Tanto é que hoje você sai da Copa do Mundo, o de placa continua vencendo o geral Casa TV. Na audiência do YouTube. Porque é uma audiência consolidada. Independente de fanbase, de Twitter, independente de se você vai ter uma Copa do Mundo exclusiva ou não. Então a TNT conseguiu manter um público fiel, crescendo sua audiência, inclusive, com o de placa, com o novo programa deles, que foi maravilhoso, Convocados, né, que pra mim era uma espécie de Globo News em pauta, assim, do futebol, que pra mim, funcionou perfeitamente. Pelo que deram a entender no último programa, acho que eles vão voltar com esse programa. O de placa, que eu gosto demais, eu assisto de placa todo dia. Pelo bem, pelo mal, tem comentaristas que eu detesto, mas, eu gosto do Vitor Lopes, eu gosto do Wallace. Pra mim, o Wallace, pra mim, é um dos caras mais inteligentes que tem no meio esportivo hoje. E assim vai, cara. Pra mim, a TNT, mesmo sem direitos, conseguiu engajar ainda mais o seu público fiel, né? E isso é uma parada que é um case a ser estudado. Acho que esse é o verdadeiro case a ser prestado atenção. Como que um canal sem direitos conseguiu manter sua base e crescer seu público? É muito doido isso. É de realmente tirar o chapéu.
Dos programas de TV, acho que temos 3 programas aqui que eu queria destacar. Eu gostei muito do Torcida SBT, que foi uma espécie de volta da Central da Copa de 2018. Quem vai lembrar da Central da Copa de 2018? Que foi quando a Central da Copa ela passa do esporte da Globo pro entretenimento, é feita no Projac, plateia, patelão, escambau, uma coisa bem show assim. Foi uma tentativa de pegar esse formato e colocar no SBT. E pra mim deu muito certo. Deu muito certo. O Thiago Leifert, ele se sente muito à vontade quando ele tá com plateia, quando ele pode fazer bobagem, porra, duelo de vidente, cara. Isso era uma coisa que a gente pede ao SBT, né? O SBT ser mais SBT. E esse programa, ele foi bem SBT. A gente gosta disso. Então, pra mim, foi uma ótima edição, a cobertura da Copa no SBT. O Copa Zona, da Casa TV, que pra mim dispensa apresentações, né? Quando junta ali o quarteto Igor Rodrigues, Fernando Campos, Donan, o Casimiro e o Luiz Felipe Freitas, pra mim é um quarteto que encaixa ali, eles têm um entrosamento muito foda. Quando eles falam de futebol, quando eles falam de outras coisas, quando eles começam a descontrair os desafios ali, patrocinados, pra mim, que são um grande ponto alto ali, que eu faço questão de assistir toda vez. Pra mim, já dispensa apresentações, né? O programa que já vinha já da Copa do Mundo de Clubes, ficou no Brasileirão como Roda de Bobo. É uma coisa que parece despretensiosa, mas ao mesmo tempo você vê que, tipo, cara, a gente precisava disso, né? Um programa assim, né? Pra uma Copa do Mundo. Programas independentes, é muito importante falar de 2 grandes estouros nessa Copa do Mundo. O Falha de Cobertura, que pra quem me conhece já sabe, eu sou fãzaço da TV Quase. Faz cobertura pra mim não vai ficar velho nunca. Os meninos, o Caíto e o Daniel, seguem em altíssimo nível, assim. Roteiros de altíssima qualidade, misturando aquela opinião sincera deles com o humor dos personagens, com a vibe dos jogos e do pensamento da torcida, assim. Refinadíssimo, segue em alto nível, os caras não vão perder o brilho nunca, tão cedo. E aquele campeonato, né, do Porta dos Fundos, né, Marcela Diné, Valen Bandeira, Rafa Saraiva, Tino Marcos, né, que era uma coisa mais do tipo pegar uma galera do humor, Tino Marcos ali do esporte, tinham convidados, assim, era um programa que tava sempre também viralizando os cortes e tal. Foi uma grata surpresa, assim, né, ainda mais vindo do Porta, que nunca fez nada muito pra esportes, assim, original, né. Agora os destaques ruins, né, eu trouxe 5 destaques bons, vamos aos 5 destaques ruins. E foi difícil separar só 5 destaques ruins, porque eu podia ficar aqui um bom tempo falando de destaques ruins. Começando, é impossível não falar da programação do Sport TV. O pessoal fala muito, Casa TV, Globo e bababá, GE TV. Acho que o grande derrotado dessa Copa do Mundo foi o Sport TV. Porque o Sport TV acabou sendo vítima de uma decisão de 4 anos atrás, basicamente, né? Da Globo abrir mão de metade da Copa para poder renegociar o contrato, achando que ia conseguir 100% da Copa no valor menor. Não foi o que aconteceu. E o Sport TV, que tem essa tradição, né, é o canal que tem a Copa 100%, né, já que quem é do esporte vai querer consumir Copa do Mundo o dia inteiro, vai deixar no Sport TV o dia inteiro. Então não vai ter uma grande interrupção pra novela, pro jornal e tudo mais. E com o Sport TV não tendo a Copa completa, ele acabou sendo muito lesado. Então, a programação do Sport TV, ela também foi lesada. E não colaboraram para isso, tendo a Copa incompleta. Os programas inventados não foram nada atrativos, o Partiu Copa fraquíssimo, uma ideia muito ruim, juntaram 3 apresentadores muito bons, mas que não tinham nenhuma química entre eles. A Joana de Assis, o Maurício Paulucci e a Kelly Costa, eles são ótimos, são maravilhosos, mas eles juntos não ornaram, ficou uma coisa muito nada com nada. Aí o programa ele tinha 2, 3 horas de duração, era uma coisa que tudo que parecia fora do lugar tinha convidado famoso, às vezes ia ator, era atriz, ia cantor, e parecia uma coisa meio deslocada, assim. Me lembrou muito que tentaram fazer no Madruga Sport TV, na Copa de 2014, que era assim mesmo, eram 3 apresentadores distantes entre si, com convidados de fora do esporte. E funcionou, porque naquela época a Aurora Bello, Lucas Gutierrez, Flávio Canto e Domitila Becker, né? A Domitila não entrava sempre, né? Ela ficava mais fora do que dentro, mas no elenco original era ela junto. E funcionou, ornava muito. E o programa foi um sucesso. O problema é que agora nada ornou. Não deu certo. O Seleção Sport TV da Copa,
putz, acho que a escolha foi ruim de levar o Felipe Melo, a escolha foi ruim de ter o Filipão durante toda a primeira fase da Copa, não ficou legal. O Troca de Passes, pra mim, que é o melhor programa do Sport TV hoje, ele foi muito lesado porque nem todo dia tinha, e às vezes ele ficava meio sambando ali na grade, porque quando tinha dia que não tinha jogo no Sport TV. E aí tinha jogo na Cazé TV, então ele ficava meio a ver navios ali com o que estava acontecendo. Então acho que o Sport TV foi um grande derrotado assim da Copa, porque você não podia deixar a televisão nele o dia todo pra você consumir Copa, porque não tinha todos os jogos e os programas eram ruins. Cazé TV. Bom, vamos lá, tópico sensível, Cazé TV. Os narradores gritam demais, né? Isso é um ponto pacífico. Acho que todo mundo sabe o quanto eu peso a mão com Cazé TV, mas eu vou falar bem na moral aqui. Acho que os narradores da Cazé TV gritam demais, isso é um espólio notório do esporte interativo. É foda quando você tem um evento desse tamanho exclusivo, você tá falando com tanta gente ao mesmo tempo, você tá falando com tantos públicos diferentes, e você vai incomodar, cara, porque esse estilo ele é muito característico de um nicho. Então isso me incomoda. Gritaria aleatória pra tudo, é muito histórico e histriônico e tudo. Não dá, cara. Da mesma forma que os anúncios da Cazé TV. Como é um canal no YouTube de graça e é um evento desse tamanho, por exemplo, quem assistiu a Eurocopa na Cazé TV em 2024 se lembra o quanto foi perturbador o tanto de anúncio que jogava na nossa tela. E era tela em L, e era merchan de casa de aposta, e era isso, e era um merchan atrás do outro, e isso incomodou já naquela época. Portugabet, né? Quem lembra da Portugabet? Mas nessa Copa do Mundo eles pesaram muito a mão, porque além dos anúncios, dois anunciantes que pipocavam na tela o tempo todo, e tudo sempre muito invasivo, tinha muitas coisas deles mesmos, porque era a camisa da Cazé TV o tempo todo, era contagem de inscritos o tempo todo piscando na tela. E isso é muito irritante. Cara, eu só quero ver um jogo de Copa do Mundo. Pare de me hiperestimular, sabe? É muito desgastante. Por várias vezes eu saía de ver um jogo na Cazé TV e ficava com dor de cabeça. De tanta informação que ia pulando na minha cara. Parece perseguição, mas não quero que seja. Isso realmente me incomodou, foi uma merda. É impossível não falar das decisões da Globo. Eu já falei, metade dos jogos, na época, provavelmente deve ter sido uma ótima ideia, tipo, vamos abrir mão de metade dos jogos, ninguém vai comprar porque é muito caro, e a FIFA vai vir atrás da gente pra renegociar, e a gente vai conseguir 100% dos jogos mais baratinho. Só que eles não contavam que a Live Mode é a representante da FIFA no Brasil. A Live Mode, quando viu o sangue espalhado na água, o tubarão vai morder. E foi o que aconteceu. E eles levaram 100% da Copa. A Globo foi lesadíssima com essa decisão, achando que era mais malandro do que a malandragem. Tudo que veio depois foi consequência. E o cenário, né? Eu acho que o cenário, ele tem sua ótima intenção. Eu gosto quando eles sempre estão trazendo novidade. O cenário e tal, telão de LED aqui, você se sente dentro do estádio. Legal. Mas eu tenho a impressão de que eles estão muito presos em 2018 ainda. 2018, pra quem não lembra, o cenário da Caixa Mágica, né, onde eles ficavam num cubículo ali quadrado, na Rússia. As paredes eram telões de LED que se moviam ali para fazer uma espécie de cenário infinito, e não parecia tão claustrofóbico. Isso foi aprimorado na Olimpíada de Tóquio, né, que fizeram um cenário no Projac simulando estarem ali, né, uma visão panorâmica para Tóquio, ali com câmeras ao vivo e, né, que faziam um tracking ali de imagens. Isso foi replicado na Copa de 22, né, no Catar, mas aí para a Olimpíada de 24 e para esse ano foi meio que mais do mesmo. E esse ano eles quiseram fazer uma coisa tão grandiosa que não fez sentido. Para que um cenário daquele tamanho? Toda vez a câmera ficava no plano aberto ali, mostrando todo mundo pequeno. Tipo assim, tá bom, já entendi que o cenário é grande. Já entendi que o teto é altíssimo. Pra quê? Já entendi de primeira. Aproxima, eu quero ver o rosto das pessoas que estão ali narrando o jogo, que estavam apresentando o programa. Foi um pouco cansativo, né? E
tem que falar do conteúdo da Globo, né? Muita coisa ruim. E com 2 destaques, o tão anunciado rolê do bruxo, né? O rolê do Ronaldinho Gaúcho, que foi um grande nada, assim. Era tipo intervenções de 2 minutos nos programas, nas transmissões. Tipo, ó, ele foi fazer uma altinha na praia. Ah, ele tava ali na beira do campo. Cara, foda-se, né? Era mais descartável do que necessário. E a Central da Copa, que pra mim foi a grande perdedora dessa Copa. Acho que a Central da Copa muito descartável também. Passa longe da bom Central da Copa que fizeram ano passado na Copa do Mundo de Clubes. Esse ano pareceu que foi um programa mais pra vender anunciante e pra cumprir tabela do que qualquer outra coisa, porque o programa era rápido, tinha coisa demais para tempo de menos, tinha cavalinho demais, acho que tinha que ter menos cavalinho. Eu amo, gente, eu amo os cavalinhos de paixão, amo. É um conceito que eu luto muito sozinho, é uma luta perdida assim para mim, mas eu adoro eles. Mas eu acho que estão pesando a mão já. Tem cavalinho demais, acho que cavalinho devia ficar restrito ao Fantástico. E tá ótimo já. Muita coisa fora do lugar, pouco se falou de futebol, acho que quiseram muito ali, essa coisa de meio resenha forçada. Não, fora do lugar demais. Se for pra ser assim, é melhor não ter. Ou dar pra outras pessoas. O Tadeu Schmidt, acho que meio que queria tá fazendo outra coisa do que Central da Copa. O Fábio Porchat, ele tentou, eu gostei da intervenção do Fábio Porchat. Tentou bastante. A Tamires, cara, se a Tamires falou 15 palavras na temporada toda, foi muito. Eu não me lembro de nada do que ela disse. Mas de resto é isso. Acho que foi uma Copa para os telespectadores muito interessante, muito diferente. Para questão de consumo e gerou muito debate. Eu acho que muitos diagnósticos precoces também, né? Eu acho que é tudo muito hold on, mãos ao alto, né? Calma aí, calma lá. Calma, né? É uma Copa do Mundo, né? Tudo fica muito super exposto, maximizado. Vamos com calma, as coisas, né? Estão se ajeitando, são coisas novas, coisa nova é sempre legal, recorde quebrado é sempre muito bom. Mas calma lá, não é a nova ordem mundial aqui, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero fazer mais análises como essa no futuro. E qualquer coisa, comente, deixe o like. Eu estou te observando. Um beijo e até a próxima.